paga em salário para a folha dele toda. Verdade. Então, ele não, para ele aguentar, vamos pensar assim, para ele pagar um mês de salário de todos os funcionários e segurar a onda, esse cara talvez tenha que ficar em uns 3, 4 meses sem botar nada no bolso dele. Ou seja, se ele reduzir a vida dele na metade, ele demora 8 meses para ele pagar um mês de conta. Só que como ele não tinha um cash flow passado, preparado para esse momento de dificuldade, ele não tinha uma reserva financeira, falou assim, ó, vou deixar aqui a empresa com 3 meses de sobrevivência, se a gente ficar 3 meses sem entrando zero, a empresa sobrevive. Poxa, é poucas empresas que têm uma situação dessa, nesse nível de pequeno, e muitos pequenos estão fechando as portas, né? Então é uma E tem situação... atividades, né, Alfredo, que ele sabe que é irrecuperável. Eu estava Sim, falando com o nosso diretor da Ox lá em Tocantins. certo. O Ibis, em São Paulo, eu falo o nome porque não é um fato público. O Ibis fechou, mandou todos os empregados embora e está tentando vender ou alugar o prédio, porque ele está buscando, bom, quer transformar no hospital, num abrigo de velhinhos, o que é? Não há nenhuma chance na visão dele de, a curto prazo, que o prazo que ele está falando, 1 ou 2 anos, ele voltar a ter atividade que cubra as despesas. Sim. E nessa área de turismo, que eu acho que é um dos setores mais afetados, Uhum. essa é uma realidade que não vai deixar de acontecer mesmo, certo? Porque Sim. tem segmentos industrial, comercial, etc., que voltam. Talvez até, principalmente aqui nos Estados Unidos, mais rapidamente. Mas imagine o resto. Sim. Bem complicado. Vamos então iniciar a nossa agenda aqui, Barbieri? Vamos lá. Vamos lá, então. Bem, boa tarde a todos. Nós estamos com o pessoal no YouTube, também aqui na nossa sala de conferências. Hoje eu tenho Carlo Barbieri, que é CEO e presidente do grupo Oxford USA. O Barbieri é especializado em inteligência de negócios e soluções estratégicas para pequenas, médias e grandes empresas. Tem mais de 30 anos de experiência em negócios nos Estados Unidos, principalmente envolvendo soluções para brasileiro, internacionalização de empresa. É presidente da Green Card Solutions, que é um EB5 Regional Center. Também atua aí e como consultor, jornalista, analista político, né, já faz muitas entrevistas sobre a análise política nos Estados Unidos, tanto em canais e mídia nos Estados Unidos, como também mídias brasileiras. É palestrante, educador, tem formação em economia e em direito, um grande empreendedor e ativista cívico aí na comunidade brasileira aqui na Flórida, né? O Barbieri também aquela pessoa que estuda constante, né? Então, está sempre estudando, sempre se mantendo atualizado, já fez aí mais de 60 cursos de especializações, tanto no Brasil quanto no exterior, em instituições diversas, como Universidade de Brasília, FGV, Mackenzie, Sorbonne, Universidade de Chicago, MIT, diversas outras instituições, também aqui na Ambra University. Carlos Barbieri, seja muito bem-vindo nessa tarde para essa palestra de hoje e obrigado pela sua disponibilidade em conceder essa palestra falando aí dos desafios para enfrentar uma pandemia como a de coronavírus quando ela é originária de países não democráticos. Boa tarde, Barbieri. Boa tarde, Alfredo. Obrigado pela oportunidade. É uma honra, um prazer estar participando dessa série de palestras da Ambra. Aliás, parabéns à Ambra. Eu acho que ela descortinou um novo mundo nesse segmento de palestras. Nossa, cada uma melhor que a outra. Eu acho que quem pôde acompanhar aprendeu muito e quem não pôde, procure ver, porque são só pessoas de altíssimo nível que vocês trouxeram, à exceção de hoje. E que vocês não foram tão felizes na escolha. Hoje mantemos o nível. Mantemos o nível. Mas realmente tem sido muito útil. Eu queria só adicionar, muito obrigado pela apresentação, foi realmente imerecida, mas é o que eu fiz mesmo na minha vida. Eu queria dizer aos que vão ouvir que, na área de internacional, eu tive a oportunidade na minha vida de visitar, conhecer mais de 70 países, mas seguramente um dos países que eu mais estive presente foi na China. Eu estive mais de 50 vezes visitando aquele universo chinês considerando Taiwan como parte, Hong Kong e principalmente a China continental. Cheguei até a dirigir a Câmara de Comércio em São Paulo, a Câmara de São Paulo da China. E eu
quero abordar esse tema sob essa perspectiva, certo? Considerando um pouquinho a experiência que fui amealhando ao longo do tempo da vivência com a China, certo? Então, se permitir, vamos colocar, então, alguma... Ele coloca você. Bom. Ótimo. Não, acho que essa vivência da China ela é importante, é algo que, enfim, muita gente escuta falar, e é bom que você tenha comentado que você tem sua experiência não só na China, como também nas regiões ali de Hong Kong e Taiwan, onde há uma série de discussões políticas em torno dessas áreas. Bem, Barbieri, boa palestra, eu vou desligar agora a minha câmera. Uau, que pena, pô. Se eu ficar te vendo, eu me motivo mais. Vamos lá. Bom, essa vivência, tanto no Vietnã como na Camboja, quando estivemos também em outras áreas das Filipinas, nos demonstrou que a cultura asiática é uma cultura, em geral, não só diferente da nossa ocidental, como diferente entre elas, certo? E onde é que eu queria começar um debate hoje sobre esse tema, certo? Hoje em dia, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma retomada do que aconteceu, aqueles que são mais antigos lembram, da chamada Guerra Fria. Nós tínhamos um mundo dividido, após a Segunda Guerra, praticamente entre os países ocidentais, liderados pelos Estados Unidos, e a União Soviética. Com o final da União Soviética, com o desmoronamento econômico da União Soviética, houve o surgimento de outras possibilidades de países, e a China foi, logicamente, que mais se beneficiou dessa situação. Os Estados Unidos têm, assim, uma posição histórica, e o meu professor aí da Rambla sempre fala, o Douglas, que a gente tem que analisar os fatos internacionais em função da história, em primeiro lugar. E a história nos mostrou o quê? Os Estados Unidos, por hábito, ele sempre que tem um inimigo grande, ele fortalece o inimigo do inimigo, né? Quando os Estados Unidos estava guerreando no Afeganistão, ele fortaleceu quem? As guerrilhas contra os russos, né? Ele estava lá. Quando ele foi tentar, estava com uma briga com o Iraque, ele fortaleceu o Irã. Quando ele estava disputando o poder com a União Soviética, ele fortaleceu a China. Há países que se utilizaram dessa situação, como é o caso dos insurgentes no Afeganistão, como é o caso do próprio Irã e assim sucessivamente, e se transformaram em um poder adicional, fora do controle americano, porque nunca foi da característica americana esta visão imperial de onde eu vou, eu fico, certo? Ele vai lá, resolve o problema e volta para casa. A política americana, a cabeça política americana é isolacionista, ela se molda mais pelo interesse no país e o resto é negócio. Bom, o que aconteceu ao longo desse tempo? A China foi se fortalecendo. Hoje, conforme nós estamos deixando aí nesse gráficozinho à disposição dos que estão ouvindo, a China foi crescendo. Hoje ela é a segunda economia mundial, ela de longe passou o Japão, praticamente toda a União Europeia e etc., e está lutando para obter, e a China é sim um poder imperial, o poder mundial. Mais para frente a gente vai abordar esses temas da China com mais detalhes, certo? Mas nós sabemos, por exemplo, e esse é um plano que eu vou abordar várias vezes, o plano 2025, assim como o documento 9, que são documentos oficiais do Partido Comunista Chinês, não é um documento fruto de uma conspiração ou de uma intenção de analisar sobre um ponto de vista pessoal. A China pretendia ter o domínio do comércio mundial em 2025, conforme o documento do próprio partido, dominando as rotas do comércio. Ela criou uma nova formatação da rodovia da seda, do caminho da seda, como eles chamaram. Ela adquiriu portos e desenvolveu a indústria de logística na Europa. Praticamente ela domina 80% da logística na África. Tem vários pontos de apoio na América Latina, certo? Começou a adquirir portos americanos, mas nesse governo não foi bem sucedida. E o que é mais importante, ela comprou as entradas do Canal do Panamá, de tal maneira que, na visão do governo chinês,
em 2025, chegando-se a esta realidade de domínio da logística, qualquer comércio dependeria de alguma forma da China para ele executar. Eu quero destacar isso porque quando a gente for um pouquinho mais para frente aqui, o que nós vamos ver, seguindo novamente meu querido professor Douglas, certo? Nós temos a teoria, temos a prática e a história. O que a história nos mostrou? A China sempre escondeu os dados referentes aos seus pontos fracos, por uma questão estratégica. E o que nós vimos agora na questão desse vírus aí que está tomando conta do mundo, certo? Primeiro, esse vírus que se originou na China, todos os comunicados oficiais da China, da OMS, etc., que eu vou destacar com mais detalhes, o que faziam dizer? Eles se esconderam o fato, né? Nós sabemos, isso é oficial, e todos os dados que eu vou colocar a seguir são dados oficiais, dados dos jornais. Primeiro, que a primeira informação sobre isso que aconteceu na própria China, que foi aquela pessoa que testou positivamente lá com a doença, aconteceu ainda no mês de novembro, certo? Quando esse paciente zero foi assim, digamos assim, identificado, o próprio médico que identificou isso em Wuhan, ele foi afastado, como o senhor lembra, do convívio social, e ele, de alguma forma, ele acabou sendo punido. Isto não é um fato não esperado. Eu cito a seguir, por exemplo, publicações feitas em Hong Kong, etc., que esses locais aonde a China deixa os mercados livres para animais exóticos, etc., significavam, desde há longo tempo, e segundo a própria Organização Mundial de Saúde, uma bomba relógio, porque como não há vigilância sanitária, e são animais que vêm do campo, muitas vezes, não há nenhum tipo de garantia com relação à sua qualidade. Como a China é uma ditadura, eu acho que aí eu não ofendo os pró-chineses, nem na mídia americana, certo? Ninguém desconhece que lá é um país que tem um governo centralizado. A imprensa lá ela é forte, ela é fortemente dominada. E da mesma maneira que aconteceu em 2002, da mesma maneira que nós vimos sucessivamente acontecer com outras ondas de vírus saídos da China, a população chinesa, logicamente, não tem acesso a essa informação e o Ocidente também não. Neste último caso, agora em dezembro, quando com a Covid-19, esse vírus chinês identificou que 7 pessoas tinham ficado doentes lá em Wuhan, o médico que tentou avisar, ele foi recolhido e foi obrigado a assinar aquela declaração que todos nós vimos, de que ele tinha feito um comportamento ilegal. O comportamento ilegal dele foi justamente o fato dele ter denunciado que haveria o risco desse vírus ser transmitido entre seres humanos, o que a China negava em forte colaboração com o setor assim da inteligência médica internacional, particularmente da Organização Mundial da Saúde, certo? E os outros médicos que foram também verificaram essa possibilidade, também eles tiveram que ser afastados, e o Li acabou falecendo, e os outros foram, de alguma maneira, banidos, excluídos do convívio social. Bom, e as afirmações que sempre se diziam, não, isso aí não tem nada a ver com SARS, isso não vai se transformar em uma epidemia, nós estamos todos cientes disso. Quando essas amostras foram tiradas, os senhores lembram que eles fizeram os testes que depois vieram fornecer ao Ocidente de uma forma totalmente deturpada. Eles aplicaram os testes em pacientes que tinham vírus do câncer, que não quer dizer que eles não pudessem contrair a doença, mas a informação, cientificamente falando, pelos que entendem, eu não sou cientista, mostra que essas conclusões que eles apresentaram ao mundo a partir de pacientes que tinham o câncer dentro do seu organismo, certo? Mas não tinha a validade para efeito de se preparar o mundo para a defesa. Aí eu sigo com alguns itens apenas para poder identificar com os senhores. Quer dizer, em janeiro, a polícia controlou as informações lá,
Em Wuhan, o discurso oficial era que a polícia apelava a todos os internautas para não fabricarem rumores, como se isso fosse um rumor, e quem espalhasse isso estava sujeito à prisão. E vamos lembrar um fato assim que coloca em dúvida, de novo, a boa intenção da China, certo? Quando nós sabemos que a China tem uma censura total, né? Ela passou a programar eventos, inclusive, com o Partido Comunista, com aqueles repórteres fora dos borders, os Estados Borders, e a China, que já tinha sido condenada por todos por esconder informações, lembremos, como coloco aí, que nenhum órgão de imprensa ocidental tem acesso à China, nem Gmail, nem Google, nem Facebook, nem nada disso. O que é que foi acontecendo? O Partido Comunista controlando a internet no país, o país ficou completamente fora da informação referente a esse surto, né? Bom, os outros médicos também foram afastados, como eu disse. Quando foi em fevereiro, esses 2 jornalistas desapareceram, porque estavam dando cobertura ao fato, e a China só declarou emergência em 20 de janeiro. E vocês lembram que no mês de janeiro você tem a festa do Ano Novo Chinês, que é o Carnaval da China, e 400 milhões de chineses foram participar da festa, vindo de outros lugares da própria China ou principalmente de outros países, inclusive a Itália, certo? Participaram das festas, tiveram o contágio do vírus, que à época era declarado como não existente, e voltaram para os seus lugares de origem, seja na China, seja no Ocidente. A partir daí, logicamente, o vírus começou a se alastrar, o Partido Comunista intimidou os médicos, os jornalistas, expulsou os jornalistas americanos que estavam lá, e qualquer declaração que fosse feita com relação a isso era considerado como um ato contra o interesse e a segurança da China, certo? Bom, só internamente a China admitiu que havia esse risco dentro do Congresso do Partido Comunista, ou seja, não há nenhuma expressão externa, e há um fato relevante que eu queria destacar para os senhores, que 40 mil famílias participaram do banquete em massa em Wuhan, mesmo com a comprovação por parte do governo chinês de que haveria uma epidemia em potencial sendo espalhada na cidade. Então, o senhor imagina essas 40 mil famílias voltando para os seus países de origem ou para as suas cidades e tal. Como aí vem aquela dúvida que todo mundo nos perguntamos, bom, por que a China, que foi a origem do vírus, que tinha a informação, declarou há pouco menos de um mês atrás que ela estava livre da doença, certo? Do vírus. Ou a China já tinha um antídoto para isso, ou ela está escondendo dados. De alguma forma, a China ela é responsável por na minha visão, pelo espalhar deste vírus, como internamente fica naquela dúvida. Ou ela tinha realmente uma vacina já previamente preparada para isso, o que já se entraria em teoria de conspiração, etc., que eu não quero abordar, ou ela está escondendo dados do Ocidente, o que também é um problema, certo? Bom, aí vem a Organização Mundial de Saúde insistindo, pedindo os dados, mas lembremos que a Organização Internacional de Saúde, quando os Estados Unidos fechou para a entrada de pessoas vindas da China, de chineses, não para americanos, a Organização Internacional de Saúde, através do secretário-geral, ela fez um apelo mundial para que isso não acontecesse, mesmo que aparentemente estando informada de todos os riscos que isso poderia trazer. Daí as manifestações mais recentes do próprio governo americano, dizendo que a organização não contribuiu para evitar que essa moléstia, que esse vírus fosse espalhado, ao contrário, ela, por as suas ações ou omissões, acabou trazendo esse problema para o resto do mundo. Há, logicamente, informações controversas a respeito da razão pela qual a Organização Mundial da Saúde agiu dessa maneira. Há, claro, fatos reais. O dirigente dessa associação foi indicado pela África, pelo continente, como uma compensação pela sua participação na ONU,
e também esta pessoa já tinha até sido condenada no seu país de origem por ter escondido outras infecções generalizadas, e ele foi apoiado pela China. Mas até aí não há uma forma de você dizer que ele agiu de má fé. O que a gente sabe é o seguinte, nós advogados, certo? A pessoa pode estar errada e ser condenada, seja por dolo ou seja por erro. Consideremos que a China não o fez de propósito, né? Pelo menos por omissão, negligência ou imperícia, ela acabou ajudando a que isso acontecesse. E a tese final, que nós vamos ver assim mais para frente, é o seguinte: como é que nós vamos acreditar numa globalização se as regras não precisam ser cumpridas por todos os países que são signatários, né? Mas vejamos, eu não vou entrar nos Estados Unidos, mas eu vou colocar alguns números referentes à União Europeia, certo? O comércio mundial de euros no primeiro trimestre deveria crescer em torno de 2,5% a 2,4% pelo menos nesse ano, segundo as estatísticas oficiais. Após o vírus, já se acredita que esse comércio vai cair para 0,8%. Vejam os senhores o prejuízo. A maior economia da Europa, que é a Alemanha, deve ter uma perda no seu PIB, nos dias de hoje, pelo menos, da ordem de menos 1,8%. A Itália, 3 pontos menos negativo, e a Europa como um todo, porque são os países mais pobres os mais afetados, deve ter um crescimento negativo de 4,4%. Então, vejam, senhores, que esse dano não está sendo causado somente nos Estados Unidos e na América Latina. O segundo maior bloco de economia do mundo, que é a União Europeia, está sendo seriamente penalizado por isso. Bom, se calcula também que o aumento desse prejuízo, a cada mês que o vírus não permitir a volta ao trabalho, pode acarretar um decréscimo de entre 20% a 30% da capacidade de geração do PIB de cada um desses países. É uma estimativa, por enquanto, mas é uma estimativa da União Europeia que a gente deve levar em conta. Bom, a nível mundial, se estima que a insolvência mundial vai chegar a 4%. Vocês imaginam que representa isso em termos de trilhões de dólares, né? A Europa Ocidental deverá perder 16% no total, deverá ter 16% de acréscimo na sua insolvência. As falências previstas até março, né, não estou entrando no mês de abril, era de 7% de toda a pequena e média empresa, do rol das pequenas e médias empresas, ou seja, pelo menos 3 mil negócios fechariam, particularmente em campos mais afetados, como o turismo, neles de hotelaria e etc. E aí os senhores vejam que as empresas de risco na Europa, pelo menos 10% da França, 9% da Alemanha, 8% da Bélgica, 6% da Espanha e 5% da Itália, deverão fechar praticamente definitivamente. E nós vamos ter com isso um desemprego na Europa de 65 milhões de pessoas. Estou falando os dados do mês de março, certo? Não estou levando em consideração as estatísticas projetadas para abril, porque a gente não sabe se vai piorar ou se vai melhorar ainda. Nós temos mais da metade do mês para cumprir. Bom, aí vem ao ponto que eu queria deixar com os senhores, principalmente os senhores que são juristas, advogados internacionais, a própria equipe competente da AMBRA, a pergunta básica. Bom, como é que podem haver leis globais, principalmente na área de saúde, se os países que estão sob um governo não democrático não aplicam? Se há uma série de protocolos que orienta e determina que os países devem informar imediatamente a comunidade internacional sobre qualquer risco de haver uma doença se alastrando dentro do seu território que possa passar para os outros e até dentro do seu próprio território. Aí vem a pergunta-chave com relação à China. Por que ela escondeu esses dados reais? Certo? Eu não posso acreditar que seja apenas pelo fato de que ela domina 92% dos equipamentos necessários para combater esse vírus, sejam respiradores, máquinas, máscaras e assim sucessivamente. Vocês veem que a China agora, quando um país, se ela fala alguma coisa mal da China, ela suspende a entrega desses equipamentos. Isso está público, aconteceu com o Brasil, aconteceu com os Estados Unidos.
o que mostra que é um grande risco para nós, em termos internacionais, podemos ter um país ou uma região sequer concentrando a totalidade da produção, ou a maioria da produção, de produtos essenciais à saúde, como no caso aí desse aí e tal. Será que a China... Seguramente a China não fez isso para vender por mais o que ela já fabricava, mas nós sabemos que o mundo está de joelhos diante da China, porque é o único provedor atual desses equipamentos, dessas máquinas, assim sucessivamente. Certo? Bom, aí vem a pergunta que eu quero deixar com meus colegas mais competentes, advogados, juristas internacionais. O que a China deveria ter feito? O que a Organização Mundial de Saúde deveria ter feito e não o fez? Ambas não cumpriram as suas tarefas, certo? E aí é o ponto que eu quero deixar para a discussão entre todos aqui. Uma globalização sem que as regras possam ser necessariamente seguidas, nós viramos uma regra do mais forte. Assim como na economia, no processo inicial da expansão econômica do próprio Estados Unidos, ele impunha suas regras de comércio. Na última aula, o professor Douglas ele alertava para o fato de que as leis internacionais na área do comércio têm um forte conteúdo europeu, né? Tanto na parte, inclusive, das legislações de direito de intervenção, até na área de direitos humanos, etc. Bom, se um país domina todos os produtos, praticamente 92% dos produtos necessários a combater uma pandemia, se esse país não tem nenhuma forma punitiva real, internacional, para poder ser penalizado por ter deixado, seja por dolo, seja principalmente por culpa, que esse problema assolasse o mundo inteiro. Qual é a solução que internacionalmente a gente pode tomar, principalmente levando em conta que a questão do vírus chinês pode ter sido talvez o primeiro de porte mundial, mas não será o último, na medida em que não tenhamos defesas para evitar que no futuro isso venha a acontecer. E eu não quero me ater apenas aos aspectos econômicos, veja os aspectos sociais. Quem lê os jornais, principalmente aqui nos Estados Unidos, está vendo um aumento praticamente enorme, né? Da área de suicídios, na questão de suicídios, violência doméstica ultrapassando todos os limites, paranoia, certo? Consumo de drogas aumentando, bebida alcoólica nunca foi tão vendida e tão consumida nesse país. Esses aspectos sociais são tão relevantes quanto os aspectos econômicos, não tantos quanto de sobrevivência, mas qual a pessoa que, numa situação como essa, particularmente num país vulnerável como o Brasil, certo? Como é que ele vai encontrar a solução? Porque as diferenças econômicas para esta solução entre os Estados Unidos e o Brasil são gritantes. Os Estados Unidos já gastou cerca de 4 trilhões e pouco de dólares nisso, e a Europa inteirinha está se dispondo a gastar 100 bilhões de euros. Veja a diferença de capacidade de resposta, né? O que acontece? Como eu estava dizendo no início, aí, conversando inclusive com o Alfredo, aqui, se você for um residente legal, seja cidadão ou não, você aplica, em questão de 7 a 10 dias, você tem 10 mil dólares na sua conta para poder aguentar o seu trabalho, o seu negócio, e você pode aplicar para tudo que for necessário para manter sua atividade econômica nos próximos 2 meses, sendo que tudo que você usar vai ser colocado como grant, você não precisa nem devolver para o governo, ou seja, o governo está pagando para você manter a sua atividade produtiva, o emprego das pessoas, pagamento da conta de luz, água, telefone, etc., por 2 meses. E no Brasil, em que o sujeito vive de bico, não existe um cadastro social dessas pessoas, o que ele vai fazer para sustentar a família? A forma de segurança que faça com que essa pessoa não parta para um crime quando ele precisa levar comida para casa, comida para os filhos e assim sucessivamente. Então, aí volta-se novamente ao tema da responsabilidade da China. A luta do poder da China para o domínio mundial
ela é conhecida, né? Quando ela comprou as duas entradas do Canal do Panamá, e nossos artigos, no ano passado, todos batiam sobre esse ponto, certo? O mundo não se defendeu. Não é da característica do Ocidente, em geral, dos Estados Unidos em particular, se debruçar sobre teses internacionais de poder, como nós, mais acadêmicos, acabamos estudando, certo? E confrontar hoje a China com esse poder que ela tem, acaba naquilo que aconteceu no Brasil a semana passada. O embaixador fala, se não pedir desculpas à China, eu não entrego os produtos que o Brasil precisa para combater, certo? E isso é uma postura tranquila da China hoje, ela tem poder para isso. E terá muito mais, né? Terá muito mais ao longo do tempo. Então, a responsabilização da China é uma necessidade política. A China hoje ela recomprou, dentro do seu próprio território, praticamente a totalidade das ações das empresas ocidentais que estão lá. Ela tem 1,2 trilhões de dólares em título americano para comprar, agora, no final da baixa americana, uma boa participação das ações no mercado de Nova York, certo? Ela tem o controle da mídia interna, ou seja, no Brasil ela fez um contrato com uma rede de televisão, a Bandeirantes, que praticamente ficou com a parte informativa, fez um outro contato com a Rede Globo, de provimento de conteúdo, de um valor não tão declarado, mas aparentemente milionário, certo? E ela tem também o controle sobre várias organizações internacionais, como a Organização Internacional de Saúde, assim sucessivamente. E a pergunta que eu deixo no ar para o nosso debate, para a gente conversar, procurando ficar bem longe das teorias conspiratórias e tal, mas analisando a importância da China, a influência que ela tem em função do que ela desenvolveu até agora, mas levando em conta essa pandemia que, de alguma maneira, foi gerada lá dentro e ela não fez nada para evitar, o que é que nós precisamos fazer para evitar que essa situação não aconteça novamente? E aí eu deixo a palavra com os nossos queridos participantes. Ótimo, excelente, Barbieri. Obrigado pela apresentação. Vamos fazer um bate-papo aqui com algumas indagações, né? Então, vamos lá. Acho que você falou bem sobre algo que a gente percebe, vamos pensar assim, ok, nós temos uma globalização, um mundo global, eles fazem troca teoricamente voluntárias entre si, envolvendo empresas de uma série de países, né? Mas falta aí, parece, na tua palestra, eu percebi que você aponta algo como uma falta de uma governança, vamos pensar assim, uma governança corporativa, claro, regras do jogo estabelecida, de forma que eu, como um dos players, não venha a prejudicar os outros players desse mundo. E também, junto com essa governança, falta aí também um princípio de accountability, né? Enfim, como é que está isso aí em termos de comércio mundial e da tua percepção, se esse momento da pandemia, diferentemente da outra que também se originou na China há alguns anos atrás, do H1N1, né? Ou seja, agora, será que haverá alguma organização global pedindo para vamos tentar criar alguma estrutura de governança aqui e que gere alguma questão para as pessoas serem, para os estados serem realmente accountables por suas ações, né? O que você acha que pode acontecer de diferente desse momento versus o que aconteceu no H1N1? Olha, primeiro, quer dizer, eu vejo que em termos reais, não se chegou nunca a estabelecer uma regra que fosse realmente enforceable a nível mundial, certo? Você vê na ONU, você tem 5 países com direito de veto, e no final todo mundo pode falar, espernear, o juiz esperneando vale, mas vale o que os 5 decidirem. Na própria Organização Internacional do Comércio, que é muito bem dirigida por um brasileiro e talvez seja o país mais preparado para estar lá, tem grandes méritos no sucesso, também chegou um ponto em que, quando se colocou mais temas lá dentro, e o Douglas abordou isso muito bem outro dia, parou, né? Porque
as discordâncias e as diferenças passaram a ser as maiores do que as concordâncias e as convergências. Eu vejo que, em termos comerciais, pelo menos, o mundo caminha para um esvaziamento gradual dos acordos regionais e das teses globais e para acordos bilaterais, certo? Porque é muito mais fácil você fazer um acordo entre o México e os Estados Unidos nos seus interesses individuais, entre a Rússia e a Venezuela nos seus interesses individuais, entre, perdão, o próprio Estados Unidos e a Rússia naquilo que diga respeito aos seus países, do que as teses globalistas, que são, logicamente, o espírito que todos nós temos, que haja uma governança mundial, que haja uma justiça internacional, mas, aparentemente, pelo menos por enquanto, essa tese globalista ela se esgotou, né? A gente entende isso. Em termos de comércio. Em termos de finanças, nós percebemos o seguinte: o mundo financeiro ele tem regras próprias, necessariamente egocêntricas, né? Em que eles lutam pelo seu próprio pão de cada dia, que ele seja cada vez mais uma padaria inteira, né? E isso tem feito com que aconteceu em 2008, né? Em que o mundo todo passou por uma pandemia econômica financeira por conta da insensatez dos bancos, mas que no final eles se arrumaram, certo? Porque a globalização, desde o início, os favoreceu. E nós teríamos um terceiro campo, que você abordou muito bem, que são as regras mínimas de sobrevivência da saúde e da alimentação, certo? Então, esse mundo que cresce e tal, precisa de alimentos, precisa de saúde, ele está completamente desamparado, porque na medida em que um país, como é o caso de países não democráticos, que é o caso da China, não tem regras a serem observadas, ou se tem regras a serem observadas, não se decide cumprir porque não há nenhum tipo de punição, ou nós nos debruçamos sobre isso e criamos regras que sejam realmente passíveis de serem enforceable, ou nós estamos correndo o risco de virar novamente uma luta pela sobrevivência entre países, o que seria desastroso para o mundo como um todo. Entendi. Bem, interessante. Vamos falar, você comentou, ok, então, tendência, eu acho que a tendência nós temos de acordos nação a nação. Então, o Brasil faz um acordo com o Reino Unido, com os Estados Unidos, com o Canadá, individualmente, no que é interesse aí para o povo, para as empresas, para o Brasil como nação e para os outros, para o Canadá, para os Estados Unidos, respectivamente, como nação. Bacana. Nós temos Oi, James, nós estamos te vendo aí, a tua câmera está trocada. Está invertida. Tá? Então, ótimo. Melhorou? Então, melhorou. Maravilha. Você quer fazer uma pergunta aí pro Barbieri? Eu quero. Primeiro, então, parabenizar pela... Pode fazer a sua pergunta, depois eu continuo com uma outra pergunta que eu recebi, mas pode ir lá, vamos lá. Ele já me ouve? Vai ser retransmitida para ele a pergunta? Não, estou ouvindo, perfeito. Ok. Parabéns pela exposição, gostei muito da forma como foi elaborada a questão econômica. A única questão que eu tenho, Carlos, é esse ponto da responsabilização, que de fato me chama muita atenção. Existe um relatório, ainda de 2011, da própria União Europeia, no qual ela faz um estudo acerca das consequências de uma pandemia para a economia local, né? Então, quer dizer, a gente fala de um estudo que já foi feito pela Europa há 8 anos atrás, justamente considerando essas circunstâncias de pandemia. Elas, como nós sabemos, elas são imprevisíveis, assim como esse novo coronavírus surgiu na China. A gripe espanhola, pelo que se coloca pelos estudiosos, teria surgido nos Estados Unidos. Mais recentemente, no México, também teve um surto de H1N1, com consequências até grandes, inclusive nos Estados Unidos. Recentemente também nós tivemos aqui no Brasil, 2015, a situação da pandemia da Zika, né? Então, assim, ela parece não encontrar um padrão fixo de surgimento,
E diante dessa circunstância é que eu indago, né, realmente dessa possibilidade de se buscar uma responsabilização para algo que a própria ciência coloca como de surgimento incerto, em lugar incerto. O que eu vejo aí, e te agradeço a participação, James, é o seguinte, quer dizer, a forma pela qual surge, aonde surge, você colocou muito bem, é incerto e não sabido, né? Agora, na medida em que o país negligencia, seja no combate, seja na comunicação do fato, você viu a Zika no Brasil, certo? Foi negligenciado durante muitos anos no Brasil, ela acabou se alastrando pela América Latina toda, chegou até os Estados Unidos, porque o Brasil não fez a sua lição de casa, ele não cumpriu os programas, os protocolos para combater o mosquitinho desde a nossa terra, certo? Mas comunicou. Então, a gripe espanhola, como você lembra, ela foi mais à frente porque também não houve a comunicação. Eu acho que o primeiro ponto que tem que se manter firme é a obrigação da comunicação e a abertura para os cientistas internacionais para poderem ajudar ao país da onde surgiu, onde pode surgir um problema dessa magnitude, a participar do processo. Eu não posso evitar ou esconder o fato e, menos ainda, impedir, que a comunidade científica vá, de alguma forma, participar da busca da solução. Porque, no caso todos os casos que você apresentou eram importantes, mas não afetou o mundo, certo? Agora, isso é o fato mais evidente, mais mundial, digamos assim, mas ainda não há acesso à informação. Então, acho que dentro das regras, a informação, o acesso dos cientistas internacionais para buscarem uma solução efetiva desde a origem, a liberdade das pessoas internacionalmente irem verificar o famoso paciente zero, né? O que aconteceu, como é que aconteceu isso, e todos os outros itens que a comunidade científica tem solicitado, eu acho que teria, pelo menos, diminuído em muito o que está acontecendo hoje. Lógico que o combate vai depender de outras medidas que politicamente são mais difíceis e que acabaram colaborando para que isso acontecesse, tipo fechamento de fronteiras, fechamento de... Você vê o caso da Rússia. A Rússia fechou a fronteira e acabou, né? Praticamente é um dos países que menos, pelo menos que se saiba, também numa democracia pujante, certo? Vizinho à China, com aquela área de extensão de fronteira enorme, e tem, aparentemente, quase que zero casos, né? Agora, tem esse poder de fechamento de fronteira, que a gente não pode, de nenhuma maneira, tentar globalizar esse direito, porque senão você vai acabar em interferências indevidas e etc. É uma posição individual. Mas o acesso à informação, o acesso ao desenvolvimento dos remédios, das curas, e principalmente do conhecimento mais profundo, eu acho que seria o primeiro passo. A responsabilização é aquele negócio, é uma coisa muito difícil de falar, bom, você me causou 65 milhões de emprego, então você vai me fornecer 10 máscaras de graça. Isso é muito complicado para se exigir no mundo de hoje. Tem uma segunda ponderação a fazer, que exatamente foi a mesma que eu fiz na oportunidade da exposição do professor Douglas, sobre a questão da securitização, né, desse tema. O ponto é que, embora os regimes democráticos sejam muito valiosos, inclusive com o discurso aí da União Europeia, né, que rejeitou veementemente a circunstância da Hungria de tentar, de alguma forma, colocar o primeiro-ministro numa condição de ditador, não obstante essas circunstâncias da democracia, os países que não são democráticos, em tese, têm lidado melhor com a questão da pandemia, né? Então, se observa que a própria China recebeu um elogio formal, oficial da OMS, por ter contido, né, e ter resultado apenas em 3 mil mortes, aproximadamente, que é um número muito reduzido diante da população local. E a Rússia mesmo também, que tem apresentado reduzido número de contágio, né? Então, os países democráticos, e aí cite-se a Espanha, a Itália, os Estados Unidos, demoraram e estão sendo
questionados hoje por sua população por terem demorado a adotar providências mais efetivas, né? Justamente porque essas providências, em tese, elas ferem direitos fundamentais, sobretudo a questão do isolamento social. Então, eu coloco essa reflexão, né, que efetivamente os países de regime democrático, e aí, para citar apenas a Espanha, que permitiu uma manifestação pública que é tida como uma das principais, né, dos principais eventos do contágio, ainda no dia, salvo engano, 8 de março, é que eles, até pela própria circunstância de seu regime, têm tido mais dificuldade para combater essa pandemia. Aí você coloca de uma questão muito, muito importante, tanto a nível mundial como local, quer dizer, os regimes, em geral, não têm um sistema jurídico que dê direito de ações, digamos assim, de força, diria mesmo internas, para conter, né? Isso você vê aqui nos Estados Unidos, então é pior, né? Porque além de ser um regime democrático a nível nacional, ele é totalmente federativo. Então as ações são estado para estado. Então eu estava citando antes de começar aqui o caso da Flórida. A Flórida, nós temos aqui a faixa do litoral leste com alguma presença do vírus, o sul bastante forte, e a Flórida Central e a Flórida, digamos assim, da costa oeste, praticamente sem nenhum caso, né? Mas é uma medida do Estado. Então, os prefeitos foram delongando aqui no Sul, foi acontecendo, como você falou, criou toda essa confusão, e os estados, as regiões que estão assim, mais protegidas da vinda de pessoas de fora, que é a costa oeste, ela se preservou. Agora, a regra do Estado. Então, não há no regime democrático, eu acho que é outro tema para reflexão, ainda uma estrutura legal que permita aos governos, numa situação de calamidade como essa, agirem com o rigor necessário para a própria preservação da vida dos seus cidadãos. Uhum. Finalizando, parabéns pela exposição, as perguntas que foram levantadas, elas realmente suscitam a nossa reflexão. Muitas delas devem não ter alguma resposta de forma clara, mas agradeço demais a exposição histórica, prática e teórica do tema. Obrigado. Maravilha. E como é que está o TJ aí, James? Está em home office? Sim, aqui no Tribunal de Justiça, na verdade, já se trabalhava há muitos anos em questão sistemas, né? Eles já existiam, tanto, inclusive, no interior do estado do Amazonas já se tem o sistema informatizado, e o que está impedido só são as realizações das audiências, mas a tramitação processual ela tem sido feita de forma até bastante célere, né? A gente tem observado Ótimo. isso. Muito bom. Bem, mais uma pergunta aqui para o Barbieri. James, pode contribuir também. Fica a pergunta do seguinte: vamos imaginar que, ok, a China tem, de um ponto de vista, James ou James que eu devo te chamar? James, para quem não sabe, James é mestrando aqui na Ambra, magistrado no TJ, não é isso? Sim. E no Tribunal de Justiça do Amazonas, e acho que você faz um mestrado também na UEA, não é isso? Sim, o mestrado da UEA é de Segurança Pública. Isso. E o mestrado na Ambra, né? Então, vamos lá, fica uma pergunta para os... Gostaria de ouvir aí os dois só para ponderar, né? Ok, o James colocou sobre a ideia, ok, a gente tem um evento que nascer uma pandemia, é um Black Swan, é um evento imprevisível, não dá para a gente prever, tudo bem. Mas do outro lado, o Barbieri comentou, vamos pensar assim, do ponto de vista de, tudo bem, eu não tenho que punir a China e nem buscar a China porque surgiu lá necessariamente. Talvez ela poderia ter tomado medidas para proteger questões dos mercados, animais silvestres, etc., poderia reduzir a chance de uma nova pandemia dessa. Mas tem a comunicação para os outros players, para os outros países. Então, eu acho que a grande falha da China é nessa questão de comunicar, não é? É isso, Barbieri, que você tinha colocado? Exato. Eu acho que a grande questão é a velocidade da comunicação, porque nesses casos,
como eu tentei colocar, você tem dois aspectos fundamentais. Um, é a imediata comunicação do fato para que, internacionalmente, os outros países estejam inteirados e possam se precatar, certo? Seja fabricando produtos para a sua própria defesa e etc. E o segundo é a abertura à pesquisa internacional, reconhecendo humildemente que nem todo mundo é dono da verdade, certo? Claro. Que há uma colaboração internacional na busca da real origem e nas soluções tem que ser muito bem-vinda. Você não pode fechar as suas fronteiras para a colaboração internacional na busca da solução. Acho que esses são os dois grandes pontos que eu destacaria dentro da pergunta do James. O que nós vamos fazer? O que a gente pode fazer, já que não é possível enforçar uma punição financeira à China, certo? Ou nunca foi para nenhum país, na verdade, certo? Seria um absurdo a gente pensar nisso. Mas é ponderável que hajam regras que realmente determinem, mas façam acontecer, porque essa regra já existe, certo? Mas só se cumpre em algumas regiões do mundo que tem uma noção mais europeia da cidadania, como foi colocado na última aula, certo? De participações internacionais, etc. Há outros países que não admitem a presença. Isso eu acho que é o primeiro ponto que a gente precisaria realmente tentar internacionalmente fazer com que haja uma solução. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do Robson Colombo, que aí era bom que tanto o James quanto o Barbieri respondessem. Passa primeiro para o Barbieri. O Robson coloca assim, a questão que o James coloca de que a princípio países não democráticos estariam lidando melhor com a pandemia, e isso parte do princípio que não houve nenhuma manipulação nos números, coisas que nós não sabemos ainda. E a pergunta dele é possível ou considera-se a possibilidade de que a China e outros países não democráticos possam alterar esse número, né? Na perspectiva do Robson Colombo, ele considera, pelo que eu entendi, que isso quer dizer, ele pergunta se essa possibilidade de alteração do número é real ou não, ou seja, podemos confiar nos números da China e de outros países não democráticos? Eu acho que qualquer país não democrático, a confiança nos dados, nos números, é sempre colocado sob suspeição, né? Porque se, por exemplo, no caso da China, domina todos os meios de comunicação, é evidente que vai depender do interesse político do governo para reabrir a sua capacidade produtiva, a sua indústria, o seu comércio, etc., de manipular os números de tal maneira a dizer, olha, aqui a gente já resolveu, desmontamos nossos hospitais de campanha, aquela coisa toda. Entra de novo aquela pergunta, bom, se era tão fácil resolver lá, porque você não deu essa solução para o resto do mundo, certo? Mas, bom, vamos deixar essa parte de fora. De qualquer maneira, respondendo ao Robson, eu acho que nenhum número fornecido por um país não democrático é confiável em princípio, certo? Essa, pelo menos, é uma regra que a gente aprendeu, eu aprendi ao longo dos meus 70 anos, certo? Quando o Brasil tinha um governo militar, as informações, logicamente, seguiam um ritmo de informação que interessava ao regime. Quem publicava fora, o jornal, no dia seguinte, tinha que publicar receita de bolo, certo? E isso vale para regime de direita, de esquerda, seja o que for, né? Você vê nas Filipinas agora, quer dizer, quem sai na rua morre. Eu não acredito que a gente vai ter uma informação verossímil de quantas pessoas que saíram na rua para pegar água morreram ou não, né? Porque mesmo sendo um governo democrático, ele tem assim uma postura autoritária, né? Mas essa é a minha colocação. Acho que o James tem mais coisa a contribuir. Maravilha. E você, James, o que você pensa sobre o tema? Inclusive, a Rússia, historicamente, tem sido acusada de esconder seus dados, né? E, como dito pelo Carlos, faz parte da própria estratégia, né, do sistema político local. Essa ponderação, talvez, acerca dos regimes não democráticos, ela vai mais na questão da adoção das medidas do que em si na manipulação dos números, que talvez até seja possível de ocorrer. A gente não tem certeza, mas há possibilidade. No entanto, que a gente observa, sobretudo no Brasil e nos Estados Unidos, em razão dessa ausência de uma direção única, né, ou seja, cada estado decide de uma forma
há um discurso federal, há um outro discurso nos municípios e estados, e isso dificulta a adoção de medidas práticas, né? Por exemplo, o isolamento social demorou até certo ponto a ser efetivado. Aqui no Amazonas, por exemplo, temos um dado muito preocupante. Temos uma população considerada reduzida, mas com números semelhantes à da Bahia, do Espírito Santo, e no norte nós temos o maior número de contágios já comprovados e de óbito. Então, a gente observa que realmente essa dificuldade de uma ação única, ela deixa muito ao vidrio dos estados a adoção das suas políticas. Talvez essa dificuldade na adoção da tática, das estratégias e das medidas que talvez seja preponderante para esse aumento. E eu volto a citar, quando a Itália tinha dificuldades e já estava mais evidente a situação da pandemia local, a Espanha, por intermédio da sua justiça, autorizou a realização de um protesto pela oportunidade do Dia das Mulheres. Então, quer dizer, esse diálogo mais aberto que é colocado pelos regimes democráticos, as instituições, e aí você coloca o Poder Judiciário, Poder Executivo e Legislativo, cada um atuando de maneira diferenciada, e que podem repercutir num resultado talvez não tão benéfico na questão do combate à pandemia. Temos aí, acho que a sua colocação, James, ela é bem assim, vamos pensar assim, de um lado nós temos as liberdades das pessoas, as liberdades dos indivíduos, e do outro lado nós temos o poder dos políticos, né? Isso aqui é uma linha, então ou eu apresento liberdade para as pessoas, ou eu dou poder total para os políticos, né? Então, essa transição, é claro que um lado você tem algumas questões, do outro lado tem outras questões. Quando você tem a liberdade, aí as pessoas também precisam ter a responsabilidade individual, né? Interessante. Eu queria fazer uma pergunta, começo com o Barbieri, depois para o James comentar. Vamos pensar assim, hoje eu tenho conversado com muitas pessoas, né, em relação a esse momento, e alguns colegas e eu estávamos conversando e a gente falou, poxa, por que será que algumas empresas, por exemplo, sei lá, o fabricante desse celular aqui, se ele fizer esse iPhone nos Estados Unidos e de repente colocar assim agora, amanhã tem um iPhone made in US e um outro fabricado na China, o fabricado nos Estados Unidos ou no Canadá ou no Brasil custa um pouco mais. Será que nessa questão dessa pandemia nós não abrimos aí uma janela de oportunidade para a gente e também será que os países, as empresas, quem vai tomar essa medida de fabricar local? Vai ser o governo ou vai ser a empresa? Né? Vamos pensar, vamos primeiro, depois a gente deixa o governo para um segundo momento. Mas será que não seria um momento, uma oportunidade para empresas venderem, ainda que um pouco mais caro, um produto fabricado fora da China nesse momento? A gente vai ter algum tipo de repercussão nisso? O que você acha, Barbieri? E depois eu queria a opinião do Já James. acontece, Arthur. Muito boa a sua colocação. Você pode ver, aqui, até por experiência da própria Oxford, certo? A grande maioria das empresas que começa a transferir o seu centro de produção do Brasil para os Estados Unidos, ela tem a visão de que vai ser mais caro produzir aqui, mas ela se compensará para o maior valor do produto ao chegar de volta no Brasil com a bandeirinha americana, certo? Isso é uma realidade de mercado internacional. O que depois se comprova é porque as legislações trabalhistas aqui não existem e há uma série de facilidade de produção, ajuda do Estado, etc., que no final o produto acaba sendo, no geral, até agora, sempre mais barato produzir aqui. O Brasil adotou mais ou menos essa política. Você vê que hoje foi fechado um acordo no Brasil com um grande fabricante, o governo garante, ele não está fabricando, ele está garantindo a compra, né, para a produção de 6.500 aparelhos de respiração. Acho que é uma solução interessante para fugir desse monopólio criado pela China como único provedor do produto. Nos Estados Unidos também, você vê que foram fechados acordos até com empresas tipo GE e etc., que não tem nada a ver com a produção desse tipo de itens, que estão entrando. Por um lado, isso vai facilitar
a quebra desse oligopólio, porque a China já não vai poder usar disso como uma ferramenta política de apoio ou não no combate à pandemia, porque outros players entram no mercado. Por outro, eu sigo achando que toda vez que o governo entra para produzir, ele aumenta o custo e diminui a qualidade. Idealmente, esse processo que foi adotado no Brasil, pelo menos eu vi a notícia hoje, eu acho o ideal. O governo garante a compra do número possível para viabilizar a produção por parte daquela unidade de fabricação. Aí é uma coisa que a coisa caminha. E o que você preconiza é o ideal, que o mundo se dê conta de que você não pode deixar na mão de ninguém, particularmente de um país não democrático, a totalidade, ou a maioria, quase a totalidade, da produção de qualquer item, seja um alimento, seja um equipamento, seja qualquer coisa que seja importante para o mundo, certo? Esse é o princípio que o nosso avô já falava, nunca deixar todos os ovinhos na mesma cesta, certo? O mundo, e aí o mundo capitalista, ele é muito pouco sensível à segurança e muito mais, digamos assim, interessado nos resultados econômicos, né? Se eu posso comprar na China mais barato, por que eu vou tentar produzir aqui? Essa é mais ou menos uma regra que predominou no mundo nas últimas décadas e que acabou dando nisso, né? Os outros países ficaram embaixo de um monopólio que contraria todas as leis dos nossos países de abuso de poder econômico, né? Esses monopólios, oligopólios chineses destruíram a capacidade de produção dos outros países pelos preços que ele praticava, usando justamente a manipulação do Estado. Como eu falei, eu tive mais de 50 vezes na China e na época, eu me sentia até mal, porque eu trazia cadeados da China por 19 centavos, que o custo de matéria-prima era pelo menos 50 centavos. Mas como a compra do cobre, do material todo era feito pelo governo chinês, que entregava uma fábrica que não cobrava a mão de obra, eles competiam irregularmente. E com isso eles foram destruindo todas as indústrias de cadeados no Brasil. Esse é um exemplo real que eu posso dar sem nenhum constrangimento, porque eu participei dele, certo? Agora, a solução que você aventa é a solução ideal, é a divisão do bolo, que é mais justo, você põe mais nações participando, mais mão de obra sendo contratada no mundo inteiro, e a participação dessa riqueza fica um pouco mais genérica do que apenas concentrado em um país que tem o poder de fogo que a China conseguiu acumular nessas últimas décadas. Maravilha. Meu caro James, qual a sua análise sobre essa questão? Respondendo a sua pergunta, inclusive, ela tem um efeito bem prático aqui no nosso estado do Amazonas, né? O celular da Samsung, ele é fabricado aqui. A fábrica, ela realiza a produção, salvo engano, de televisão, não sei se de celular, mas esses aparelhos eletrônicos são todos produzidos em Manaus e daqui são exportados, né, pelo modelo da Zona Franca, que é um modelo que possibilita, né, uma produção com um custo mais reduzido. É muito difícil fugir, na minha visão, da questão globalizada. As fábricas, por exemplo, aqui em Manaus, já estão paralisadas praticamente desde fevereiro, desde o início. Não pela ausência da mão de obra em si, mas pela ausência dos insumos para a fabricação, né? Então, por exemplo, a Zona Franca, ela já sentiu esse impacto quando a China já estava na questão da pandemia local, na época ainda da epidemia. Então, realmente é muito difícil fugir da questão do mercado globalizado, sobretudo porque, na minha visão, a precificação do produto ela vai muito também a depender do nível de violação de direitos humanos que ele traz embutido a ele. É natural que na China se tenha uma produção com um custo menor e também com o custo da violação dos direitos humanos, dos direitos trabalhistas, enfim, que são de difícil superação, volto a dizer, no nosso mundo democrático, com a aprovação de diversas leis, proteção ao trabalhador e a própria segurança do trabalho. Então, realmente, uma questão que eu ainda fico na dúvida se é possível, ainda assim, após um movimento epidêmico ou pandêmico como esse, a superação desse modelo
globalizado de mercado. Bacana. O Robson Colombo comenta aqui, acho que é algo que o Barbieri comentou na palestra, eu fiz algumas anotações, né? E ele coloca assim, de certa forma, o mundo contribuiu para alimentar esse gigante chinês, né? Agora esse gigante nos causa medo em muitos aspectos, né? Barbieri, você comentou sobre o poder político, né, concentrado da China. Do ponto de vista na análise sua de política, o mundo pode gerar aí, agora não mais de pessoas livres e empresas negociando, mas do ponto de vista de Estado, você acha que esses Estados vão gerar alguma reação geopolítica aí para tentar reduzir esse poder da China? Essa pandemia teve vários aspectos positivos, até a limpeza do clima foi um benefício dessa pandemia toda, mas eu acho que um dos benefícios vai ser justamente o mundo se dar conta desse suicídio, que é entregar todo o poder de produção a um país, particularmente sendo um país não democrático. Eu, pelo menos, desejo que essa lição seja aprendida e o Brasil tem só se beneficiar nisso, né? Porque se o Brasil tem uma mão de obra competente, capaz, tem uma versatilidade muito grande, o Brasil é um país, digamos, criativo na sua essência, a população, e a mudança, e aquilo que a gente falava no ano passado, quer dizer, se a gente se desse conta, quando estava vendo aquela famosa guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e que o problema era muito maior do que simplesmente a balança de pagamento comercial americana, os 400 bilhões de dólares que os Estados Unidos perdia para a China, que acabou criando essa riqueza enorme na China. Quando o governo americano resolveu, digamos assim, endurecer o jogo para diminuir esse déficit para 200 bilhões, e o mundo inteiro condenou, coitado da China, então, massacrar a população de lá, os Estados Unidos estão usando o seu poder imperial para atrapalhar a China, e etc. E os próprios segmentos, assim, alguns segmentos empresariais também contestavam isso, dessa forma. A gente vê o que os Estados Unidos tentou fazer foi diminuir essa capacidade de uso da China, do poder econômico dela para a influência política, certo? Agora, o Brasil, como eu dizia, é o principal beneficiário. O Brasil tem uma boa parceria com os Estados Unidos, é do interesse do empresário americano, ou de qualquer empresário que esteja na China, seja coreano, seja alemão, de sair daquele centro de efervescência e ir para um país em que exista pelo menos um limite de democracia e regras estáveis, etc., para poder entrar no próprio mercado americano. Os Estados Unidos continua sendo quase 25% do PIB mundial, e quem busca mercado mundial busca Estados Unidos, ok. Mas você não precisa produzir necessariamente na China. E a gente, o poder político da China, inclusive influenciar meio de comunicação e etc., acabou, de alguma forma, levando o mundo a acreditar que para ser barato tem que ser da China. Para ser produzido barato tem que ser na China. Você lembra no Brasil, quando eu frequentava a China ainda, a gente chegava com um produto chinês arrasadamente barato. Uma máquina de costura na China era $19. Quer dizer, como é que você, a Singer, no Brasil, ia competir com uma máquina por isso aí? E ela fez esse dumping mundial, o James entende mais que eu dessa parte de legislação, de direito econômico, certo? Esse dumping mundial que ela fez deu resultado. Agora, se os países vão acordar para isso e falar, bom, vamos dividir um pouco de tal maneira a não deixar todos os ovos na mesma cestinha, é um desejo mais do que uma expectativa concreta. Sabe? Maravilha. Oi, James, você quer falar? Pode comentar, por favor. Eu achei interessante a pergunta que foi feita do acirramento ou de uma possível guerra fria, né, entre os países. Realmente eu estava lendo a pergunta e me ocorreu essa circunstância, porque desde da questão do 5G tem sido debatida, né, essa questão da guerra pelo domínio tecnológico, também no plano da internet. Então, sobretudo com esse cenário que já existia antes, eu tenho que essa pergunta é realmente muito interessante, já que foi feita no ambiente. Maravilha. Eu vou colocar uma questão aí na produção do James, que é um tema que
seguramente, da mesma maneira que a gente falava 2 anos atrás, que a China buscava esse poder mundial e havia pouca receptividade, o problema do 5G, eu creio que é um problema que a gente tem que se debruçar sobre ele. Infelizmente, o mundo capitalista ele vive dos ganhos e não da qualidade de vida, muitas vezes, dos cidadãos. O 5G foi criado pela China, primeiro com um componente político, todo mundo sabe, a capacidade de transmissão para o serviço de inteligência chinesa das comunicações feitas através do 5G dentro da tecnologia chinesa, e até aí é um ponto indiscutível, é um fato, né? Mas, principalmente, o dano que o 5G causa ao meio ambiente, à capacidade de desenvolvimento cerebral das pessoas, etc. Vocês já devem ter acompanhado que 3 países, inclusive a Suíça, quando suspendeu o 5G em função dos danos que ele causa no cérebro humano, certo? A capacidade que o nosso cérebro tem até o 4.7, segundo eu li por aí, certo? É 5G destrói. Então, vocês viram os testes que aconteceram quando puseram uma área com 5G, em que praticamente todos os passarinhos morreram, porque ele atingia ondas que os pássaros não conseguiam administrar dentro da sua cabeça, certo? Eu acho que esse é um tema que não é o motivo da reunião de hoje, a gente discutir, mas que vale a pena instar tanto o corpo jurídico como os cientistas a debaterem mais qual o malefício para a humanidade em geral, para o meio ambiente e, em particular, para o cérebro humano, da tecnologia 5G. Isso é um tema assim, seríssimo. Eu acho que é tão ruim como a pandemia, se a gente pensar a médio prazo, por aquilo que eu li. Mas, como eu disse, eu não sou cientista, sou apenas economista, certo? E vejo com uma certa preocupação que a parte do environment, do meio ambiente, não está sendo considerado no 5G. Se pospôs o plano chinês, o mundo ocidental se preparou para entrar na tecnologia 5G. Agora, onde é que vão as radiações desses milhões e milhões de novos transmissores que vão entrar em circulação para colocar o 5G em funcionamento? Então, acho que cabe a nós a obrigação de, como seres responsáveis de uma comunidade, chamar os cientistas que têm opinião, pelo menos divergente, sobre o 5G, a opinarem a respeito, porque está sendo praticamente uma censura mundial dessa parte do environment do 5G. E existe uma questão subjacente, não sei se eu intervenho na fala, professor, posso, uma questão subjacente que é a da espionagem, né, nesse ambiente de internet, sobretudo no momento em que o mundo tem se voltado ainda mais para o uso das tecnologias de comunicação, a citar, por exemplo, essa nossa aula, né? Esse próprio aplicativo está sendo utilizado, ele é questionado em tese por possibilitar que haja a intromissão de terceiros estranhos a algum tipo de conversa. Não sei se isso é verdade ou não, mas tem sido discutido. Quer dizer, essas questões que estavam antes ainda postas do 5G, da própria presidente da Huawei, que foi presa nos Estados Unidos, acusada exatamente dessa questão da espionagem, o movimento da Rússia, que vai também no sentido de fazer a criação de uma internet só dela, só da Rússia, exatamente para evitar a espionagem contrária. Então, eu penso que essa questão que foi levantada na pergunta da Guerra Fria, né, eu penso que ela tende a se expandir, sobretudo pelas questões tecnológicas e agora com o acréscimo também das pandemias e essa, não sei se é verdade, mas tem sido suscitado um bioterrorismo, talvez, é algo que ainda vai ser investigado, certamente, nos próximos anos. Mas eu penso que é uma temática importante de ser abordada, ainda que seja da vertente tecnológica, nesse momento que a gente passa. Olha, James, se eu me permite adicionar a sua preocupação, que é totalmente válida, parabéns, é o tema do momento. Se a gente levar em conta, e quem tem contato com a inteligência sabe disso, as paralisações do sistema elétrico na Venezuela, né? Todos sabemos que foi uma paralisação tecnológica, certo? A paralisação ou a dificuldade que houve no Irã, tal. Agora, a Rússia e a Coreia do Norte e a China estão 10 anos na frente dos Estados Unidos
nessa parte tecnológica, certo? Principalmente da tecnologia destrutiva. Aí, o que fez a Rússia? Ela pegou e apagou o sul do hemisfério sul, certo? Apagou a Argentina, apagou o Uruguai, apagou o Paraguai, toda aquela parte. E qualquer pessoa que tenha se inteirado um pouco mais soube que isso era uma prova de força da União Soviética, da Rússia, de que ela domina a forma de apagar o mundo, né? Bom, aí ela apagou Nova York só para falar, também posso atingir os Estados Unidos. Se você pega o orçamento da defesa americana, você vai ver que tem 700, quase 800 bilhões de dólares do orçamento, digamos assim, mais confidencial, dedicado ao quê? A criar um sistema de segurança para que o sistema de energia, provedor de energia nos Estados Unidos não seja facilmente destruído pela Rússia, certo? Então, o que você colocou, James, é de uma inteligência e de uma acuidade muito grande. O mundo, a guerra mudou. Tanto a guerra bacteriológica, que não estou querendo dizer que houve ou que haverá, como a guerra da informação, da informática, está muito acima do que nós, leigos, assim, podemos imaginar, né? Você poder apagar um país, pô, você poder transmitir todos os dados do Pentágono para dentro da KGB, são coisas assim que existem, né? Existem. E que o 5G era uma parte integrante dessa luta, e, infelizmente, o mundo ocidental mais se debruçou sobre a possibilidade de ganho do 5G do que do seu aspecto de environment, de meio ambiente, dos próprios cérebros humanos, e só a inteligência americana se preocupou com a parte da informação, da espionagem, certo? Mas tem muito mais no pedaço. É um outro mundo que a gente tem que pensar nele, senão nós não vamos deixar nada para os nossos filhos que não seja uma confusão danada, né? Maravilha. Bem, só fazer as devidas apresentações aqui para o nosso palestrante, para o Carlos Barbieri. Professor Jorge, doutor em ciência política, quer fazer alguma palestra. Professor Jorge, então, Barbieri é empresário aqui na Flórida, já fiz a apresentação dele, estrategista empresarial de grandes negócios Brasil, Estados Unidos, uma referência aí na Flórida para negócios envolvendo Brasil, Estados Unidos, internacionalização de empresas, e temos também o nosso colega James, que é magistrado no TJ do Estado do Amazonas, que faz 2 mestrados simultaneamente, um mestrado na Universidade Estadual do Amazonas e agora, neste ano de 2020, começou a fazer mestrado na Ambra University na área de Direito Internacional. O professor Jorge é professor nosso, e, professor Jorge, pode fazer sua indagação aqui e participar dessa nossa conversa, debate. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Eu estava aqui só assistindo, né? Mas a gente fica tendo a coceira, né? Para perguntar, para falar. E assim, bom, assim, em princípio, no mundo, nós temos 2 grandes escolas na área de política, né? A escola realista, né? Que é a escola mais antiga, tem base lá em Maquiavel, Hobbes, mas tem uns autores mais modernos, que nem o Kenneth Waltz, que é de Harvard, e o Morgenthau, que é da Alemanha. E temos uma outra linha, que é a linha da interdependência, né? Que tem o Robert Kiyosaki, da Carolina do Norte, tem o Joseph Nye. A pandemia, por pior que ela seja, ela está ainda no contexto da low politics, né? A política, quando trata de assuntos sociais, demográficos e até econômicos, esses são assuntos secundários quando a gente fala em termos de política internacional. Então, a gente está falando de high politics, né? A alta política, que seria questões militares, questões de posicionamento político, qual é a maior potência do mundo, se é Estados Unidos ou China. E eu acredito que a gente não vai sair impune dessa pandemia e dessa relação toda. Hoje aconteceu que as primárias em Wisconsin, do Partido Democrata, deram uma tendência de vitória para o Joe Biden. Então, o Bernie Sanders saiu da candidatura. Na verdade, abre o caminho para o Joe Biden ser o candidato democrata. Tudo indica que a gente vai ter nos Estados Unidos um Donald Trump enfrentando o Joe Biden,
qualquer que seja eles têm uma linha de conduta política muito mais dura do que eventualmente tinha o Barack Obama, ou muito menos do que teria o Bernie Sanders caso fosse eleito, né? Mas o que eu estou vendo, e essa é a pergunta para o professor Barbieri, eu estou vendo aqui um acirramento nessa tal da Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Claro que o Brasil, tradicionalmente, né, se alinha com os Estados Unidos, né? Nós temos até vínculos, né? Nós temos aí uma questão de Ocidente e Oriente numa disputa que tende a se acirrar daqui para frente, né? Então, a minha expectativa é que, assim, não vai ter uma polícia internacional, não vai ter, né, um Leviatã internacional que vai impor sanções à China de alguma maneira. O que eu estou vendo é que realmente a China, né, tem se espalhado pelo mundo em termos de economia e está impondo regras que muitas vezes contraria, né, políticos da linha mais tradicional e da linha mais dura, como é o caso do Trump e como é o caso do Biden, que agora deve ser o candidato democrata. Então, a minha pergunta é essa. Vamos ter um acirramento de guerra? Vamos ter uma Guerra Fria 2, né? E, assim, parece que tudo indica que o assunto está sendo transferido lá para o Conselho de Segurança da ONU e sai dali a antiga União Soviética e entra, provavelmente, uma China alinhada com Rússia, e nós vamos ter uns Estados Unidos ali tentando, né, parceria com a Europa, e aí nós devemos ter alguma divisão, né? A Angela Merkel já anunciou essa semana uma série de medidas para proteger empresas alemãs da compra de investidores estrangeiros. Quer dizer, ela está se referindo aos chineses. Os americanos têm que fazer isso, e se os brasileiros forem rápido, também tem que fazer isso aí, né? Porque eles estão entrando no 5G, estão entrando por tudo. Como é que fica? Teremos uma Guerra Fria? Como será essa Guerra Fria? Professor Jorge, acho que sua colocação é excelente. Se antes a gente tinha a cortina de ferro, a gente vai ter uma cortina de bambu, mas ela não vai ser mais mole que a anterior, não. Porque os chineses, como eu disse no começo, eu já tive mais de 50 vezes lá, aprendi um pouquinho da maneira deles pensarem, e eles definitivamente não são um páreo fácil, porque eles não têm nada que seja de curto prazo, certo? Eles pensam sempre a longo prazo. Esse plano 2025 da China, que pretendia o domínio da logística mundial e, a partir daí, o comércio mundial, foi um plano traçado há 15 anos atrás, ele foi a público há 10 anos atrás, certo? Mas nós, do Ocidente, à exceção dos bons escolas, como é o seu caso, do James, nós não nos damos muita atenção a entender que o que o chinês planeja e coloca no partido é para ser cumprido. Pode levar 10 anos, 15 anos, 50 anos, é para ser cumprido. Então, esse plano 2025 foi uma declaração de guerra ao mundo. Quando um país com o poder da China diz, em 2025 eu vou dominar o comércio mundial, porque eu vou ter o controle da logística internacional, quando o Bolsonaro ainda era candidato e soltou uma coisa que nem sei se ele acreditava ou não, dizendo que a China estava querendo comprar o Brasil e não do Brasil, seja ele por apenas um afago político ou com conhecimento de causa, é um fato, né? Nós vemos aí no Brasil a questão das ferrovias, né? Então, eu estive em Palmas dando uma palestra um tempo atrás, e o pessoal feliz, porque a China estava financiando a construção da ferrovia até o Porto Maranhão, por onde se escoaria toda a produção da soja do centro-oeste brasileiro. E a pergunta é o seguinte, quer dizer, bom, vocês vão exportar para quem? A que preço? Quem vai dizer o preço que você vai poder exportar, se o navio vai sair daqui, se ele vai dar volta no continente inteiro ou vai passar pelo Canal do Panamá? Vai passar pelo Canal do Panamá. Bom, quem é a empresa transportadora? É a COSCO chinesa. E quem controla a entrada e a saída e os preços do Canal do Panamá? São duas empresas chinesas. Então,
a guerra ela foi declarada há muito tempo. Quando uma potência imperial, dentro de qualquer que sejam as teorias ou as escolas de política internacional, pretende o controle mundial, seja do que for, particularmente do comércio, ela declarou uma guerra. Os outros é que não perceberam, né? O mundo é que não se deu conta de que a guerra estava declarada, né? Perfeito. O Japão declarou guerra aos Estados Unidos e foi lá e bombardeou Pearl Harbor, certo? Mas a China não declarou. Ela, embora tenha um armamento até substancial, ela não precisa da guerra. Ela é muito mais inteligente, muito mais preparada. A China tem 1 bilhão e 200 milhões de dólares em carteira, trilhão de dólares em carteira para comprar as ações da Alemanha, dos Estados Unidos, e ela vai fazendo os acordos. Por que a China liberou todas as lojas da Apple na China e a fabricação do produto e não abriu nenhuma loja da Apple no resto do mundo? Ora, não é apenas uma empresa que demonstra de que o poder da China é muito grande. Você vê quando houve uma manifestação aqui da agremiação que congrega os times de basquete nos Estados Unidos, em Hong Kong, que a China falou, olha, mais uma dessa eu tiro meu patrocínio, e sem esse patrocínio, a NFL caía, quebrava. Pô. Então, a ingerência, nós é que não somamos os fatos, porque ela acontece todos os dias. Quando ela compra o setor do noticiário de uma televisão aí de São Paulo, ora, ela comprou um noticiário da televisão. Quando ela compra o conteúdo da maior rede de televisão do Brasil, que está com dificuldades financeiras, ela está, de alguma maneira, influenciando. Então, a guerra já existe. O mundo ocidental que não se deu conta. Como é que nós vamos nos defender? Eu não sei, porque os tentáculos já são muito grandes. Não é uma questão ideológica, doutrinária, é apenas um poder imperial que a China tem vocação para isso, como a Rússia tem vocação para isso, e estão aliados. Não é como os Estados Unidos ou o Brasil, são nações preocupadas assim com, digamos, com o somenos nessa grande política, né? Não sei se o senhor concorda comigo, professor, mas eu vejo a guerra já declarada. Nós é que não sabemos que eles estão invadindo. E, professor, deixa eu aproveitar e perguntar, o que o senhor avalia que seja a reação dos Estados Unidos daqui para frente, seja com Trump ou com Biden? Eu acho até que eles vão adotar políticas ligeiramente parecidas no que se refere às relações internacionais. O senhor tem alguma opinião? Tem algum exercício de futurologia? Só para... Eu acho que o Trump, a gente sabe mais ou menos, quer dizer, quem acompanhou desde a eleição dele até os dias de hoje, ele é um... Tem alguma senhora ouvindo a palestra? Ele é um porra louca, né? Então, ele é daqueles que negocia, como ele negocia a nível mundial, ele negocia como se fosse a empresa dele. Ele coloca o bode na sala e depois cobra para tirar, certo? Tem sido a política dele, assim, em termos práticos, que a gente tem observado. E ele tem uma visão muito clara da China. Ele vai endurecer o jogo, porque ontem ele já mandou suspender qualquer contribuição à Organização Internacional do Comércio, já está deixando sair a público as informações sobre o fato que o atual africano que está lá dirigindo é um títere da China, certo? Então, ele não é moderado na sua forma de comunicação, ele nunca foi candidato à rainha da simpatia, né? E ele vai chegar a colocar isso de uma maneira muito forte, tanto porque interessa politicamente, lógico, que o mundo se deu conta da China, então a população americana tem essa noção, como ele sabe que a sobrevivência dos Estados Unidos depende de reagir frontalmente a isso. O Biden ele é uma pessoa mais moderada, com maior habilidade política, ele se comunica com uma pessoa mais afável, né? Mas se ele não sair para uma linha de confronto, pelo menos moderado, eu acho que ele não consegue ter chance eleitoral. Então, respondendo a sua pergunta, se for Trump, eu acho que a radicalização vai acontecer. E, como nós estávamos falando no começo, eu acredito que o mundo vai partir para acordos bilaterais muito mais fortes que multilaterais. E, com isso, os Estados Unidos terá muito mais força que nos acordos globais, né? O senhor que acompanha a política internacional, o senhor tem visto que quando o Trump rompeu com as unidades globais, ele fortaleceu os Estados Unidos, porque ele negocia
vis-à-vis com o Japão, com a Coreia, com o Brasil, com o Chile, etc. E com isso, mais ou menos os nossos países têm que dançar um pouquinho de acordo com a música dele, porque senão o prejuízo é maior. E com isso ele se isolou, por um lado, das organizações internacionais. Ele perdeu um pouquinho do não prestígio que ele já tinha com a imprensa mundial, certo? E ele vai seguir nessa estratégia de confronto. Ele ganhou a Inglaterra como grande aliado, rompendo a União Europeia. A Hungria seguramente vai sair atrás, numa mesma posição a médio ou a curto prazo, e outros países europeus vão acabar preferindo uma aliança com uma economia forte, né? E não uma economia limitada como a europeia. E aí vai ser o grande confronto, onde vai parar, quando vai acontecer, se vai dar certo, se a gente vai sobreviver, eu não sei. Eu não tenho essa bola de cristal nem a competência para analisar, mas que o confronto vai se acirrar, vai. Maravilha. E você, James, o que você pensa aí sobre essa guerra? Você é da linha do Barbieri, de que ela já existe e outros players que não sabiam que estavam participando dela? Primeiro, agradecer a oportunidade de ouvir a pergunta do professor Jorge. O professor não lhe conhecia, mas estamos, acredito, alinhados aí na forma de pensar no que tange a questão da securitização, né? Imagino que a base teórica também do professor seja autores como o Buzan, que colocam aí a questão da segurança de forma muito mais ampliada do que aquela meramente militar, né? Ela vai além dessas questões também, eventualmente, para questões militares, também questões econômicas, ideológicas e políticas. Eu vejo que essa questão da guerra tecnológica e de todas as guerras que são inerentes a ela, elas estão muito presentes, né? E elas ameaçam realmente a própria existência das nações, né? Então, quando se percebe eventos como fake news e a importância que elas tiveram, por exemplo, na questão das eleições dos Estados Unidos, nas últimas eleições, e as investigações que decorreram disso muito depois, elas colocam essas questões de segurança realmente de forma muito evidente, até dispensaria um rigor maior. Entendo que efetivamente estamos num cenário de possível guerra, realmente é uma guerra quase que implícita, né? A gente ainda não sabe direito, eu particularmente do ponto de vista jurídico, que não tenho o conhecimento do Carlos na questão econômica, não consigo identificar quem são os autores, quem são esses atores que vão se alinhar. Penso que é uma questão muito mais da área do conhecimento do professor Jorge, mas a minha ideia ela está muito alinhada com o que ambos expuseram. Realmente nós estamos vivenciando uma questão muito evidente de uma guerra que é também, do ponto de vista da pandemia, muito mais evidenciada hoje. Bacana. Barbieri, uma pergunta assim, nós estávamos conversando antes na preliminar, né? Antes de começar a palestra mesmo e abrir para todos, você estava falando sobre as questões de apoio que o governo americano tem feito para reduzir assim, o dano na sobrevivência não só das pessoas, como das empresas nos Estados Unidos, né? Você gostaria de comentar um pouco brevemente sobre esse suporte que o governo nos Estados Unidos está agora repassando para empresas e pessoas? Acho que vale a pena análise do ponto de vista econômico e de sobrevivência do país e do próprio governo, certo? Quer dizer, eu fiz, em primeiro lugar, aquela comparação, quer dizer, os Estados Unidos, o Fed aqui colocou à disposição dos bancos, $1,5 trilhão de dólares. Ora, isso foi uma atitude corajosa do Fed, mesmo que em discordância com o presidente da República dos Estados Unidos pública, né? Na hora de agir, eles agiram muito certo, porque evitaram aquela corrida aos bancos que aconteceu em 2008. Isso deu uma tranquilidade à nação, quer dizer, ninguém precisou tirar $10 no banco, porque sabia que o banco não ia quebrar. Isso tem um efeito emocional muito grande na economia do país. Em segundo lugar, o próprio Trump teve a hombridade de reconhecer que ele estava errado, que os valores que ele estava atribuindo à pandemia eram muito menor
do que o real. Quem se lembra sabe que ele falou em 2 bilhões, né? Os democratas foram muito mais proativos, falaram, não, nós somos de 8 bilhões, aprovaram 8 bilhões, o que se mostrou uma iniquidade absoluta, né? Hoje nós estamos com um governo federal dando 2,3 trilhões de dólares para manter a economia funcionando, né? Simplesmente manter funcionando. Qualquer empresa aqui pode ter, basta pleitear ou no sistema PPP ou no empréstimo de emergência os 10 mil, mas depois se compensa no PPP, a capacidade de pagar todas as suas contas, todas as contas do negócio durante 2 meses. E tudo que ele comprovar, que ele pagar durante esses 2 meses para a sua atividade, empregado, internet, luz, água, telefone, serviço de limpeza, isso se torna um grant, ou seja, ele não tem que pagar de volta. Isso dá uma eu acho até, honestamente, falando com os empresários, que eles não se deram conta disso. Eles têm 2 meses por free. O problema vai começar daqui a 3 meses, quando realmente a economia real voltar a funcionar. Mas você poder ter digamos assim, um interregno na sua preocupação e ter 2 meses planejar o que você vai fazer, sabendo que se você mantiver 100% do seu gasto, esse 100% vai ser pago pelo governo, nenhum outro país do mundo fez isso. O que me leva a crer que não é que os Estados Unidos não vai padecer, nós já aumentamos para 4 e pouco o número de desempregados, nós vamos ter uma economia aqui que não deve chegar passar de uma recessão leve, mas não vai cair de jeito nenhum numa situação de deterioração econômica muito forte, né? Bom, mas de qualquer forma, o que a gente vê é que o mundo vai se polarizar, porque você vai ver uma China fortalecidíssima depois dessa crise, só ela tendo capacidade de entrega de praticamente os produtos que o mundo precisa, que o resto do mundo fechou para balanço, certo? E os Estados Unidos vai sair fortalecido perante os outros ocidentais, né? A Europa, seguramente, dos países desenvolvidos, será um continente realmente terra arrasada depois disso aí, em termos econômicos. Não tem, comparando de novo, quer dizer, nós estamos falando aqui que os Estados Unidos disponibilizou 6 trilhões, se necessário for, a Europa disponibilizou 100 bilhões de euros. Pô. Não há comparação, parece conta de brincadeira, certo? Então, a Europa vai sair muito fragilizada, os Estados Unidos fragilizados, sim, mas com uma capacidade de recuperação muito mais rápida que os outros países, o que vai acabar dando, como consequência, uma maior polarização China-Estados Unidos, porque os países ocidentais ou os não alinhados com a China vão ter que buscar refúgio nos Estados Unidos, que aí vai saber se ele tem capacidade não só financeira, como habilidade política para usar isso, o que normalmente não é o forte dos Estados Unidos, a habilidade política nunca foi forte. E a China super forte, com uma parceria agora pública com a Rússia, que vai representar muito mais que a economia americana. Então, é um desafio grande que a gente tem pela sobrevivência do Ocidente, da liberdade, da nossa cultura, né? Porque nós nunca fomos assim obrigados a aceitar a cultura asiática, em particular, e menos ainda a da Rússia, certo? Agora, aí é o professor Jorge que tem que falar com a sabedoria dele o que é que pode sobrar nesse desafio, mas que eu não vejo muita dificuldade em se entender de que o mundo vai estar dividido nesses 2 cenários, e o americano, dentro da sua pergunta, Alfredo, eu acho que ele agiu muito certo, ele agiu muito duro, muito forte, e seguramente vai ser o primeiro país a sair da crise. Maravilha. James e Jorge, vocês possuem mais alguma pergunta para o Barbieri, para hoje? Só para dizer que eu tenho um vídeo aqui comigo, que ele apresenta um documentário feito em Portugal, em português de Portugal, sobre o perfil político do presidente Xi Jinping, tá?
que normalmente quando alguém fala para mim que não gosta do Trump, eu mando um vídeo para a pessoa. Eu falo, assiste aí, né? Porque realmente, né, a gente está discutindo liberdades ocidentais, né, pensamentos, né, tal. Lá o Stuart Mill, né, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade né, de organização, né, são valores que vão sair mais fortalecidos, até um espírito de maior solidariedade e empatia, né? O Ocidente vai sair. Provavelmente os Estados Unidos vai ter que fazer um novo plano Marshall, né? Com a Europa, provavelmente vai acudir e vai usar isso politicamente, né? Eu acho que os Estados Unidos sabe utilizar esse tipo de ajuda politicamente, eu acho que vai usar, né? E eu acho que os Estados Unidos também vai sair fortalecido como potência ocidental nessa polarização. E assim, né, achei muito interessante né, o professor Barbieri, e eu acho que se a gente fosse jogar vôlei, a gente ia levantar a bola um para o outro. Né? Acho que temos né, acho que a palestra toda foi excelente, eu acho que né, agradeço o professor, agradeço o James, né, agradeço ao Alfredo por organizar isso. Né? Então, né, não coloco perguntas, só aproveito para elogiar a palestra. Obrigado. Como consideração final, professor, é agradecer a Ambra, né, pelo espaço disponibilizado, sobretudo o professor Alfredo pela troca do aplicativo. Esse aplicativo ele permite uma troca de ideias muito maior do que o anterior. E como reflexão final, realmente a que tenho é como serão e como lidarão os países emergentes com os efeitos econômicos dessa crise, né? O Brasil, a Argentina, preocupante a situação dessas economias, né? Sobretudo diante do cenário incerto de como virão essas ajudas internacionais, sobretudo no plano econômico. Então, realmente, como integrante desse nosso hemisfério sul, eu tenho tido realmente essa preocupação de saber quais serão as consequências efetivas para nós. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado, James, pela participação. Obrigado, Jorge. Bem, Barbieri, oportunidade aí para você responder a última pergunta do James. Não, na verdade, eu estou seguramente, da mesma maneira que o Jorge, o James e todos os outros que participaram aí, extremamente agradecidos e parabenizando a Ambra pela iniciativa, não só desse evento de hoje, como de todos os seminários, que têm sido utilíssimos para todos. Logicamente, não é intuito da Ambra estabelecer uma regra de verdade, é intuito da Ambra estabelecer uma oportunidade de debate, de se abrir ideias, de se trocar informações. Eu estou assim muito honrado de ter podido participar disso e quero deixar para você, para o Francisco, meus parabéns. Realmente é uma honra poder fazer parte dos eventos da Ambra. Muito obrigado e obrigado a todos que tiveram paciência de me ouvir. Ótimo, obrigado, Barbieri, muito obrigado, James, obrigado, Jorge. Bem, pessoal, encerro aqui mais uma palestra do nosso evento, ciclo de palestras em ciências jurídicas e sociais, relacionados ao momento de pandemia do novo coronavírus. Agradeço o nosso amigo Carlos Barbieri pela excelente palestra, obrigado aqui aos nossos painelistas que participaram e engrandeceram o debate, Jorge e James também, os colegas que mandaram perguntas por chat, a Lúcia mandou pergunta, o Robson Colombo também mandou pergunta e outras pessoas que participaram com perguntas. Muito obrigado, boa tarde a todos, grande abraço. Boa tarde, obrigado.